Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer grande estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e nessa série que a editora Betel preparou para nós nesse primeiro trimestre do ano de 2024, estamos aqui falando sobre família e chegamos aqui na lição de número 9, onde vamos falar sobre o tema família, primeiro ministério e maior patrimônio. Vamos aqui caminhar tendo esse tema bem claro em nosso coração. A família é o nosso primeiro ministério, é a nossa primeira responsabilidade de compartilhar a verdade do nosso Deus. Nós temos a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual e é na família, com nossa esposa, com os nossos filhos, que nós vamos então estabelecer o culto ao Senhor, o nosso devocional, vamos aqui estudar a palavra de Deus juntos, ensinar a nossa esposa, a esposa nos ensinar aos nossos filhos. Então, aqui que nós vamos dar a primeira aula, aqui que nós vamos pregar, vamos orar, vamos desenvolver junto como família. Então, o primeiro ministério que nós temos é dentro do nosso lar. E também a família é o nosso maior patrimônio, irmãos. Tudo que temos veio do Senhor nosso Deus, um Senhor Deus tem nos dado o que temos. A nossa esposa, a esposa tem dado o marido, tem dado os nossos filhos, os netos, nossa nora, nosso genro, a nossa casa, o nosso veículo, tudo que temos é do nosso Deus. Nosso Deus tem nos abençoado, nos ajudado e tem nos dado. Então, nós somos mordomos, administradores e devemos gerir da melhor forma possível, sendo orientado pelo nosso Deus por intermédio da sua palavra. Como o nosso Deus tem sido generoso, irmãos. Ele é um Deus que tem prazer em dar, prazer em nos abençoar, e nós, estou falando para a igreja, nós que cremos em Cristo todo o coração, temos sido alvo da intervenção divina em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um Deus que podemos e devemos confiar inteiramente nele, não há motivo para duvidarmos do seu agir, do seu atuar na vida de cada um de nós. Ele é o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão, e ele mesmo tem nos ajudado, irmãos. Devemos depositar todas as nossas expectativas em nosso Deus, e nunca, irmãos, nunca ele vai nos frustrar. É um Deus todo-poderoso, é um amigo fiel, como eu já tenho falado, é o paladino da igreja. Ele é o nosso defensor corajoso, e no momento de maior dificuldade da nossa vida, nós podemos contar com o seu suprimento, com a sua provisão, com a sua ajuda. Então, exercemos o ministério dentro do nosso lar. Aqui nós vamos treinando com a nossa esposa, esposa com o esposo, com os nossos filhos, e entendendo que a família é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio, dado, é muito importante entender, dado pelo próprio Deus. Se não fosse o nosso Deus, irmãos, não teríamos a família que temos. Se não fosse o nosso Deus, muitos de nós, irmãos,
e eu sou um deles, não estaria nem aqui, já teria morrido na minha adolescência, há muitos anos, e Deus é tão misericordioso, irmãos, um Deus tão bondoso com cada um de nós cristãos, que Ele tem me trazido aqui aos 48 anos de idade e tem me dado uma família abençoada. Claro, irmãos, que eu não estou dizendo que a família está isenta de desafios. Muitos desafios encontramos na nossa peregrinação aqui na terra, rumando aqui, indo em direção à nossa cidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso bendito e precioso Deus. Porém, irmãos, a despeito de a caminhada estar betumada por espinho, temos um Deus que podemos contar com Ele e nunca, jamais nos abandona, nos deixa só. Então, vamos caminhar falando sobre o ministério cristão, que deve ser desempenhado dentro da família, e também o nosso maior patrimônio. O texto áureo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. E essa orientação deveria, uma vez que Timóteo recebeu essa doutrina, esse ensinamento, deveria colocar em prática na sua vida e compartilhar com o próximo, ali com a igreja, para que a igreja tivesse essa verdade e, de posse dessa verdade, pudesse compartilhar com o seu próximo e, de posse dessa verdade, pudesse viver. Não é simplesmente assimilar. Precisamos assimilar a palavra do nosso Deus, as sagradas letras, o rolo sagrado, e compartilhar dentro do nosso patrimônio, que é a família, e compartilhar com aqueles que nos ouvem, com a finalidade de que seja colocado em prática. Observe que o ensino não é um fim nele mesmo, tem um escopo, tem um objetivo, tem um alvo. Qual o alvo? Tornarmos o que aprendemos algo vivencial, algo prático. Como iremos obedecer algo que nós não temos conhecimento ou que nunca ouvimos, irmãos? Então, aí está a necessidade de estarmos constantemente ensinando Bíblia. E o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro que nós, cristãos, devemos ter cuidado com a nossa família e depois, partindo desse cuidado com a nossa família, ter cuidado com os nossos irmãos dentro dos nossos arraiais, nosso acampamento, deve ser a nossa preocupação, e esse cuidado deve se estender também àqueles que estão fora do nosso arraiais, a todo ser humano. Então nós vamos desenvolvendo, amadurecendo dentro do nosso lar, é o nosso primeiro ministério. O ministério fala de serviço, é o primeiro serviço que temos dentro do nosso lar, e depois aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, estender para fora dos nossos arraiais, fora dos nossos acampamentos. Verdade aplicada: se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Então, para que possamos testemunhar bem a nossa fé, proclamar, anunciar as verdades do reino do nosso Deus, nós precisamos, irmãos, cuidar bem da nossa família. Sempre estamos sendo observados, constantemente. Imagina, nós cristãos com uma família completamente
deformada, vivendo de forma desregrada, dissoluta. Como que nós vamos, então, testemunhar a respeito do Senhor nosso Deus? Nós precisamos, então, cuidar, primeiro, são etapas, cuidar do nosso patrimônio, dentro do nosso lar, ter filhos bem orientados biblicamente, compartilhar com a nossa esposa das verdades da fé cristã, estar sempre conversando. A conversa é muito importante, irmãos. Trocar informações bíblicas, compartilhar o que pensa sobre a palavra de Deus, é muito importante. Então, é um treinamento dentro do lar e aí sim nós aperfeiçoarmos os santos, desenvolver os nossos irmãos na fé, e aí estou falando de nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé, e alcançar os de fora, porque nós precisamos, irmãos, anunciar as boas novas do reino. Precisamos expandir o reino de Deus aqui na terra. Existem muitas pedras do edifício espiritual que estão lá fora, irmãos, e faz parte desse edifício. Você e eu, minha irmã, meu irmão, nós não sabemos quem faz parte desse edifício, mas o nosso Deus sabe, e a nossa missão é ide, ensinai, ide, pregai, falai, proclamai como arauto a verdade de Deus, a palavra de Deus, as doutrinas dos céus. Essa é a incumbência que pesa sobre nós. E a parte do nosso Deus, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é dar vida a mortos. Vivificar, irmãos, não é coisa nossa. Vivificar é coisa de Deus, é milagre. Para que um incrédulo ele venha e faça parte do edifício espiritual como uma pedra desse edifício, ou também podemos fazer a analogia do corpo, e para que ele venha e como membro faça parte do corpo de Cristo, é necessário que o Espírito Santo faça um milagre nesse homem para que ele venha. De outra forma, irmãos, o posicionamento do ser humano hoje é o mesmo dos nossos pais depois da queda. Estão fugindo de Deus, estão escondidos entre árvores. Eles pensam que sabe o que é melhor para eles mesmos. E quando falamos sobre o nosso Deus, alguns dizem, Deus nos ama a nós todos, mas as suas atitudes, seu desprezo a Deus, a sua zombaria, e não é zombaria, desprezo, algumas vezes com palavras, mas através do seu posicionamento deixam bem claro que estão embaixo da ira de Deus e são inimigos de Deus, como nós também um dia fomos. Irmãos, a doutrina está clara na Bíblia. É claro que essa clareza vem da iluminação do Espírito de Deus, porque se não tivermos a iluminação do Espírito de Deus para entender as sagradas letras, é como que tivéssemos escama em nossos olhos. Então, precisamos pregar o Evangelho. Algumas vezes, irmãos, o homem não vem para Cristo por dureza no coração. Pego em pedra para lançar sobre nós. Estou aqui fazendo referência ao que acontecia ali, aos nossos irmãos ali no primeiro século. Mas algumas vezes não é dureza de coração, é falta de entendimento. E sabe de quem é a culpa dessa falta de entendimento naqueles que estão lá fora dos nossos arraiais? É nossa, irmãos. Nós precisamos comunicar o cristianismo com clareza, as verdades de Deus com clareza. Mas como que vamos comunicar com clareza se não tomarmos tempo para debruçarmos sobre o rolo sagrado, sobre as sagradas letras? Então, precisamos fazer o que o nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Emanuel, Deus conosco, nos orientou a fazer. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Irmãos, nós precisamos, irmãos, estar saturado de Bíblia, para que possamos, então, cumprir o nosso ministério, irmão, que recebemos do próprio Deus, de anunciar as boas novas, irmão. Nós somos embaixadores do céu, somos representantes de Deus, irmãos, aqui na terra. Estamos aqui com essa finalidade, com esse objetivo de alcançar almas para Cristo, uma vez que você e eu anunciemos a verdade de Deus com clareza. O Espírito de Deus dá vida a mortos e traz para Ele mesmo. Foi o que fez conosco, irmão. Cada um de nós estava em nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa, mortos em nossos delitos e pecados. Era uma morte espiritual, como diz lá Efésios capítulo 2. E alguém falou de Jesus para nós, alguém anunciou as boas novas do reino, alguém testemunhou para nós, exercendo o ministério que recebeu da parte do próprio Deus. E olha o que Deus fez conosco, irmãos. Olha nós aqui. Nós estávamos completamente alheios às coisas de Deus. Não queríamos saber de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, de eternidade, de batismo no Espírito Santo, com evidência inicial de falar em línguas. Meu irmão, não queríamos saber absolutamente de nada dessas verdades, mas alguém falou desse Deus bendito e precioso para você, minha irmã, meu irmão, e para mim. E olha o que esse Deus vivo, o grande eu sou, o eterno, fez na nossa vida, irmãos. Foi uma mudança de forma radical, uma ruptura com a vida anterior. Morremos para esse sistema corrompido e doentio e nascemos de novo, irmãos. Passamos pelo ato da regeneração, pela conversão, demos uma volta completa, viramos as costas, irmãos, para aquilo que nós fazíamos e nos voltamos para Deus. Nós entramos nesse momento sendo inserido ao corpo de Cristo no processo de santificação. Irmãos, o fruto do Espírito está dentro de nós, amadurecendo, crescendo com as suas virtudes, formando em nós o caráter de Cristo. Isso é a obra do Espírito de Deus. Não somos nós que nos transformamos a nós mesmos, irmãos. 1000 vezes não. É o Espírito de Deus atuando no nosso espírito e fazendo essa obra tremenda. Iniciou, e Ele mesmo que iniciou a boa obra irá concluí-la no tempo dele. Irmãos, precisamos, assim como fomos alcançados, alcançar outras vidas. E para que o nosso testemunho cristão seja a contento, como Deus deseja, nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa família, treinar dentro do primeiro ministério, que é a nossa casa, cuidar do bem que Deus nos deu, do patrimônio. Somos mordomos, reitero, para uma fixação da verdade. Irmãos, precisamos então, como administradores, irmãos, zelar pela nossa família. Primeiro objetivo da lição: mostrar que a família é o nosso primeiro ministério, deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão e também enfatizar que devemos proteger a nossa família. Texto de referência são 2 textos que o nosso professor, nosso amado comentarista desse trimestre, vai usar aqui para fundamentar o que vamos aqui estar comentando. O primeiro texto é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. O segundo texto é 1 Timóteo, capítulo 5,
versículo 8 e também o versículo 16. Nos diz assim, então, o texto sagrado: que governe bem a sua própria casa. Então, esse administrar, esse liderar, esse governar, tem como ponto de partida o nosso lar, dentro da nossa casa. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Os nossos filhos precisam receber orientação bíblica, irmãos. Observe que ele diz que devemos ter os nossos filhos em sujeição com toda modéstia. Precisa haver, irmãos, um equilíbrio na educação dos filhos. Precisamos ensinar Bíblia aos nossos filhos. Precisamos orientar os nossos filhos, como nos deixa claro o nosso manual. São os preceitos de Deus, irmãos. E, uma vez ensinando Bíblia com verdade, entendendo o rolo sagrado dentro do seu contexto e orientando os nossos filhos vão amar o nosso Deus. Ao contrário, se nós abrirmos mão de ensinar Bíblia aos nossos filhos para ensinar os nossos preceitos, as nossas doutrinas, as nossas ideias, como se fosse a vontade de Deus, os nossos filhos vão odiar o nosso Deus. Então, tenhamos cuidado. São mais de 31 mil versículos no cânon sagrado, na vara de medir, as sagradas letras. Mais de 31 mil versículos. Devemos ter cuidado para entendê-los dentro do seu contexto e ensinar aos nossos filhos, não as nossas ideias danosas, deletérias e nocivas, mas a palavra de Deus, irmãos. Não é pôr na Bíblia ou ir para a Bíblia com as nossas ideias formada, buscando o texto para calcar, fundamentar as nossas ideias. É sacar, tirar da Bíblia as verdades que estão na palavra do Senhor, nosso Deus, dentro do nosso manual e ensinar aos nossos filhos. Uma vez ensinando Bíblia com verdade aos nossos filhos, eu reitero aqui para uma afixação, os nossos filhos vão amar o nosso Deus. Então precisamos governar bem a nossa própria casa e ter os nossos filhos em sujeição com toda a modéstia. Existe uma simetria nos ensinos do nosso Deus. A revelação não é instantânea, é progressivo. O que Deus tem para falar, ele fala através da sua bendita e preciosa palavra, e ele não fala de uma vez por todas. Ele vai falando progressivamente. Então, não podemos aí ser adeptos da teologia do saci de uma perna só. Precisamos entender todo o conselho de Deus, toda a orientação de Deus, entender a simetria que há nessas orientações, a conformidade e agir em coadunação, coerência com esse ensinamento e ensinar os nossos filhos. Precisamos ser exemplo. Observe, irmãos, que os nossos filhos nos têm como heróis, então eles estão nos observando. Precisamos, então, viver a palavra de Deus e, atrelado a viver a palavra de Deus, precisamos compartilhar da verdade de Deus com os nossos filhos. Se nós não ensinarmos as doutrinas bíblicas para os nossos filhos, irmãos, essas doutrinas bíblicas fenecerão. Existe a cada dia muitas heresias surgindo e algumas heresias antigas, históricas, velhas, tomando uma nova roupagem e sendo difundido, disseminado.
algumas vezes até dentro dos nossos arraiais. E precisamos manter, entendendo que o nosso primeiro ministério é a nossa família e a família é o nosso maior patrimônio, precisamos manter vivas as doutrinas em nossos filhos, irmãos. Em breve, você, minha irmã, você, meu irmão, eu estaremos com o nosso Deus para sempre. Se não for através do arrebatamento que aguardamos para esse momento, agora será através da nossa morte física. Sendo através da nossa morte física, irmãos, os nossos filhos permanecerão aqui e eles encontrarão um cenário que cada vez que passa se intensifica a dificuldade, irmãos. Muita informação e no meio dessa quantidade absurda de informação, informações boas, sim, mas também muita informação danosa, informação que são morte na panela, que matam. E nós precisamos, irmãos, dar todo padrão referencial para que os nossos filhos, bem fundamentado biblicamente, calcado biblicamente, respaldado biblicamente, possa defender a nossa fé como um arauto, como um atalaia e observar de imediato, perceber os ensinamentos falaciosos, enganos, engodos que sorrateiramente, irmãos, adentram aos nossos arraiais e fazer dos nossos filhos, no meio dessa sociedade corrompida, proclamadores das boas novas. Então é responsabilidade nossa governar bem a nossa própria casa, tendo os nossos filhos em sujeição com toda a modéstia. Irmãos, temos no meio teológico, e a teologia é algo de grande relevância para nós, a boa teologia é algo de extrema importância e devemos estudar teologia. Estudar teologia é estudar Bíblia. Temos ensinamentos preciosos? Temos, mas temos ensinamentos, irmãos, danosos, nocivos e que matam. Dentre esses ensinamentos que matam está o cessacionismo, que é a doutrina que diz que os milagres estacaram no primeiro século, os dons espirituais estacaram no primeiro século, negam o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. E é nesse cenário, irmãos, que nós estamos. E se nós não tivermos cuidado, esses ensinos entram dentro dos nossos arraiais e nós precisamos manter bem aceso as verdades da fé cristã, a atualidade dos dons espirituais, que está muito bem fundamentada biblicamente. Os milagres que são vigentes, são atuais. O nosso Deus é o mesmo, não se enfraqueceu, não perdeu o seu poder. O batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em novas línguas. Precisamos assimilar as verdades bíblicas, irmãos, e compartilhar com os nossos filhos. Nós que estudamos aí, né, e fizemos uma graduação, um bacharel em teologia, ouvimos muita coisa boa, mas quantos ensinamentos nocivos. Em alguns momentos, o que me vinha em meu coração, tomando uma aula, recebendo ensinamentos em uma aula, que existe professores, irmãos, que enquanto estão em casa, se ajeitando para vir para o seminário nos dar aula, o pensamento deles é: eu vou matar a fé daquele seminarista, eu vou destruir a fé daquele seminarista. E eu me deparei com isso, e é esse cenário, irmãos, dentro também
dos nossos seminários que nós vamos encontrar. E nós devemos ter cuidado, porque não somente nós, mas nossos filhos encontrarão esse cenário e terão que filtrar tudo aquilo que é ensinado como um crente bereano, como o rolo sagrado nos orienta, um posicionamento de um cristão maduro, usando a Bíblia como um aferidor, retendo o que é bom, mas detectando aquilo que é danoso, deletério e, em alguns casos, até demoníaco e diabólico sendo ensinado dentro dos seminários. Então, irmãos, tudo isso nos leva e deve nos despertar, nós, papai e mamãe, a entender que o primeiro ministério que temos é a nossa família e é o nosso maior patrimônio, e precisamos cuidar bem como mordomos que somos do patrimônio que recebemos das mãos do próprio Deus. Os tempos, irmãos, são difíceis. Vivemos os últimos tempos e estamos cercados e ladeados de falsos profetas, falsos mestres de todos os lados, irmãos, com heresias das piores, irmãos, e pasme os senhores, algumas dessas heresias, elas vêm com uma roupagem de algo bom, mas no seu conteúdo é mortal, é veneno e mata aqueles que assimilam tais conteúdos. Então, nós precisamos governar bem a nossa casa, irmãos. Ensinar a Bíblia aos nossos filhos, para que quando eles cheguem no seminário, que é muito importante, eles possam estar maduros, biblicamente falando, saturados de Bíblia, e a luz acenda quando aquilo que não é bíblico possa ser falado como se fosse uma verdade bíblica, e os nossos filhos saibam fazer uma apologética, uma defesa das verdades que nós temos na nossa fé. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, irmãos. Uma pessoa que não sabe governar bem a sua própria casa não está apto para trabalhar na igreja. Havia um hábito muito saudável na antiguidade e que se perdeu, e penso eu, não deveria nunca ter sido deixado de lado, era de perguntar à esposa a respeito do marido antes de consagrar esse homem ao ministério. Perguntava-se à esposa, em alguns casos perguntava-se aos filhos. Irmãos, ninguém nos conhece mais do que a nossa própria esposa. Ninguém nos conhece mais do que os nossos próprios filhos. E é de grande importância, irmãos, antes de colocar a mão, de consagrar, perguntar à esposa, chamar a esposa, somente a esposa, separado no marido, e perguntar aos filhos como é o seu pai dentro de casa, como ele procede. Perguntar à esposa como é o seu marido. Algumas esposas, irmãos, vão dizer: o meu marido, ele é um demônio dentro de casa. Outras esposas dirão: meu marido é um grande homem de Deus, um homem de oração, um homem que teme a Deus, compromissado com Deus, é um ótimo marido, é um ótimo pai para os nossos filhos. Então, irmãos, poderíamos retomar esse hábito que tínhamos dentro das nossas tão amadas Assembleia de Deus,
e voltar a perguntar à esposa, aos filhos, antes de colocarmos a mão, a despeito de o candidato ter seminário, a despeito de ter um bom testemunho dos de fora, perguntar à esposa e aos filhos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que devera são viúvas. Cada um de nós, irmãos, temos os nossos familiares, os nossos parentes, e devemos ter o cuidado de não sobrecarregar a igreja. Não quer dizer com isso que a igreja não vai ajudar. Eu não conheço uma igreja, eu não conheço uma que não atue na obra social. Não conheço uma, e olha que eu conheço várias. Tenho vários amigos pastores que dentro de Itaipuaçu, Rio do Ouro, outras regiões, ali para o lado de São Gonçalo, conheço vários pastores. E eu não conheço uma igreja que não seja atuante na obra social. Ajuda muito. Porém, irmãos, nós podemos sobrecarregar a igreja. Nós precisamos cuidar dos nossos, ajudar os nossos. A igreja cumpre o seu papel e nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, devemos suprir a igreja, prover para a igreja também nessa área social, porque é a preocupação do nosso Deus, e essa preocupação perpassa por toda a narrativa bíblica, irmãos. Sempre houve pessoas pobres, nunca deixarão de existir pessoas pobres nesse mundo, irmãos. E nós, pela misericórdia de Deus, que temos tido a possibilidade, o privilégio, precisamos ajudar, irmãos. Não podemos deixar de ajudar para que essa obra continue. Cuidado de Deus com o órfão, com a viúva, em toda narrativa bíblica, e devemos estar atento com o que Deus se preocupa, com o que Deus deseja que façamos nós, cada um de nós como cristão, como igreja, e colocar o desejo de Deus em prática, irmãos. É o querer de Deus? Façamos o que Ele deseja que façamos, e cuidar das viúvas, dos órfãos, é a vontade de Deus. Está claro nos escritos veterotestamentário e também nos registros neotestamentários. Precisamos cuidar dos nossos para que os necessitados, que são nossa família, não sejam pesados para a igreja. E também precisamos ajudar na igreja e pessoalmente também, irmãos, estar sempre disposto e muito bem disposto para ajudar aqueles que venham pedindo ajuda. É claro, irmãos, e devemos ter cuidado que existem os espertos, aqueles que vivem uma vida no ócio, que não gostam de trabalhar, infelizmente. É duro falar isso, mas é uma realidade, que é ficar dormindo até 2 horas da tarde, e alguns, infelizmente, até dentro dos nossos arraiais, alguns são gigolôs evangélicos, e não que estejam casados com uma irmã meretriz, não é isso, pelo contrário. As irmãs, algumas vezes, são grandes mulheres de Deus, mulheres preciosas nas mãos de Deus, e são muito trabalhadoras, mas enquanto a irmã sai pela madrugada para encarar o embate diário, o santo fica em casa dormindo até 2 horas da tarde. Irmãos, é um verdadeiro gigolô evangélico. Então,
É claro que existe pessoas dentro dos nossos arraiais com essa postura não bíblica, equivocada, irmãos, essa postura carnal e, em algum sentido, até demoníaca e diabólica, porque causa dano de uma forma direta ou indireta à família de Deus, nos causa grandes danos, em última análise. Mas, irmãos, a despeito dessa verdade, que elencamos aqui, nós não podemos usar, irmãos, essa verdade como álibi para não ajudar. Precisamos ajudar, porque tem os espertos, sim, mas tem muitas pessoas, irmãos, que realmente estão passando por dificuldade. É um momento e precisamos ajudá-los. Devemos guardar os ensinos dos nossos pais. Os filhos precisam seguir as orientações dos pais. Muitos problemas seriam evitados, muitos problemas, se os filhos seguissem à risca a doutrina dada pelos pais. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Devemos não causar problemas à família, devemos ter sabedoria, irmãos. E essa sabedoria devemos buscar em Deus, estudar a palavra de Deus, entendendo cada texto dentro do seu contexto, pedir a Deus em oração: meu Deus, unge o meu cérebro, me traz iluminação sobre o rolo sagrado, para que eu possa ser coerente com a tua palavra, viver a tua palavra e compartilhar a tua palavra. Devemos, então, não causar problemas à família. Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Devemos tratar o outro com respeito e amor, irmãos. Precisamos respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo. Precisamos temer o nosso Deus, respeitar o nosso Deus, reverenciar o nosso Deus. E quando nós tememos o nosso Deus, reverenciamos o nosso Deus, quando nós temos essa postura vertical, o desdobramento na horizontal é respeitar o nosso semelhante. Devemos também amar o nosso Deus, porque quando amamos o nosso Deus, vivemos em sintonia com Deus, relacionamento, comprometimento com o nosso Deus. Essa nossa postura vertical, desdobramento na horizontal, é o amor ao nosso semelhante. Devemos tratar o outro com respeito e amor. Efésios capítulo 5, versículo 33. Devemos ser exemplo dos fiéis. Não somos perfeitos, irmãos, mas não podemos usar essa imperfeição como álibi para viver uma vida cristã, irmãos, dissoluta, desregrada. Não podemos viver chutando a graça de Deus como fosse uma lata vazia, cuspir na graça de Deus, ter a graça de Deus como algo barato. Não podemos, irmãos, agir dessa forma. Precisamos ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Devemos ser fiéis e idôneos, preparados, aptos. Isso passa por dependência de Deus, e depender de Deus vai nos levar a estudar a sua bendita e preciosa palavra, e estudar a palavra de Deus vai nos fazer pessoas idôneas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, devemos nos apresentar a Deus aprovados, irmãos, manejar bem a palavra do nosso Deus. Como nós vamos, irmãos, manejar bem o rolo sagrado? Se nós não tomarmos tempo, nos conscientizar da importância de estar com o rolo sagrado, passar horas a fio estudando, tomar tempo para meditar sobre aquilo que estamos estudando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Introdução. Veremos nesta lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal do que a família, é estar fadado ao fracasso. Irmãos, abrir mão da família pelo sucesso pessoal
e dá mais importância ao ministério do que à família, é um fracasso. Precisamos partir da família. Não podemos queimar etapa. Primeiro é a família, e a família é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro patrimônio. Então precisamos exercer dentro de casa, e aí sim, depois de exercer dentro de casa, partir para os próximos passos. O ministério dentro da igreja, o nosso campo de atuação, essa sociedade, essa esfera, esse mundo, mas não podemos descuidar da nossa família, irmãos. Precisamos entender que Deus nos deu a nossa família, nos deu como primeiro ministério e um patrimônio. Devemos treinar a partir daí e depois, então, no desdobramento, seguir cumprindo o nosso chamado. Porque é ela, a família, que nos dá a sustentação, é a fundamentação, é o que vai nos dar estabilidade. O apoio, é o que estamos falando, para crescermos na igreja, crescermos como igreja e na igreja. Se nós não tivermos bem dentro da nossa família, irmãos, nós nunca estaremos bem dentro do ministério na igreja. Então nós precisamos entender que parte da nossa família, dentro da nossa casa, do nosso lar, é o nosso primeiro patrimônio, o nosso primeiro ministério. E estando bem, aí sim estamos aptos para prosseguir e avante, à frente, caminhar. Família, meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Terá sérios problemas, irmãos, porque queimou etapa. Não terá estabelecido a fundação. É como se estivesse fazendo uma construção sobre a areia. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. Então, precisamos ensinar os nossos filhos, trocar conhecimento, compartilhar com a nossa esposa e dentro do nosso lar, o nosso lar é a primeira igreja. Vamos treinar dentro do lar, com culto doméstico, ensinando Bíblia, tomando tempo para orar. E aí, meu irmão, é claro que envolve também o lazer, o cuidado, o amor, está tudo aí, né? Entenda que há uma, como eu já falei, sei que já fiz alusão, uma simetria, há uma conformidade. Não é uma coisa em detrimento de outra, não é uma coisa e não outra, é um todo. A Bíblia é um todo e ela nos ensina em todas as áreas da nossa vida como entrarmos e sairmos. Então, a palavra de Deus nos dá sabedoria. Não adianta ensinar os outros de fora o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Precisamos governar primeiro a nossa casa, ser obreiro dentro de casa. Não é possível, irmãos, que sejamos como camaleão, mudemos de cor. Precisamos ser dentro de casa exatamente o que somos dentro da igreja. Precisa haver essa coerência, irmãos, esse cuidado. E para termos uma postura correta, precisamos ter a maturidade de fazer uma autoavaliação constante, irmãos.
Ninguém toma isso de uma vez por todas, no sentido de que, eu já alcancei, já cheguei, e não se faz necessário um reparo. Constantemente precisamos fazer uma autoavaliação e estar buscando em Deus, no Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós cristãos, um reparo, um manter em Deus, em Cristo. E nós precisamos, então, diariamente fazer essa autoavaliação. Estar estudando o nosso manual, a Bíblia Sagrada, e está nos autoavaliando. A autoavaliação não é avaliar o de fora, é nos autoavaliar, é olhar para dentro de nós mesmos, buscando entender se estamos em Cristo, se temos sido pautado pela palavra do nosso Deus. E uma vez estando fora dos trilhos, irmãos, voltar para os trilhos, que é a palavra do nosso Deus. Precisamos governar bem, primeiro, a nossa família. Quem não administra adequadamente sua família não terá respaldo, apoio suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. Então, primeiro treinamos em casa para depois exercermos na igreja. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não tem como dirigir a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Em outra versão diz que se um homem não consegue fazer com que sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda? Já a Bíblia do culto diz: quem não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus, e faz alusão para que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Governar bem a própria casa é um pré-requisito, e esse requisito não deve jamais ser deixado de lado, irmãos. E devemos aí, sei que já mencionei, perguntar à esposa e os filhos a respeito do candidato ao ministério e nos posicionar de acordo com o que vamos ouvir. Porque ninguém, irmãos, conhece melhor um obreiro do que a sua própria esposa e os seus próprios filhos. Governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. O nosso lar é um estágio probatório, quer dizer, o nosso lar é utilizado como uma prova, né? É aqui que nós treinamos, é aqui que pregamos, é aqui que ensinamos, é aqui que vivemos as verdades de Deus, é aqui que nós exercemos o nosso ministério. O nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas no reino. Primeiro vem de Deus, segundo, a nossa família, e em terceiro, a nossa igreja. Por que primeiro vem Deus, irmãos? Porque Deus nos deu a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, as esposas, Deus deu os maridos, os filhos, e precisamos, irmãos, entender que se não fosse o nosso Deus, como eu já falei no início, muitos de nós, e também eu, teria perdido a vida na adolescência e de forma trágica, terrível, irmãos, angustiante. Mas o nosso Deus foi tão misericordioso e Ele nos deu livramento e tem nos trazido até aqui. Então, primeiro, irmãos, vem Deus, depois a nossa família e em terceiro a nossa igreja. A igreja, irmãos, é constituída por família. Então, se nós entendermos aqui que a igreja é constituída por família, a finalidade de
a família vir primeiro é o benefício da igreja, irmãos. Por quê? Uma família bem estruturada, teremos uma igreja bem estruturada. Uma família saudável, biblicamente, teremos uma igreja saudável, biblicamente. Uma família bíblica vai dar menos problema para a igreja. Uma família saturada de Bíblia vai ser uma bênção atuante, militante dentro da igreja. Então observe que a igreja vem aqui nessa escala de 1, 2, 3 e vem como 3 em último lugar, mas se observar direitinho, o alvo é a saúde da igreja, o benefício da igreja. Por isso que começa na família. Onde começa a igreja? Na família. A igreja é constituída por família. Então, precisamos entender que primeiro vem o nosso Deus, o desejo de agradá-lo diariamente, temer a Deus. E o temor a Deus, irmãos, não é o medo de Deus, é o respeito, a reverência que vem por entendermos quem Ele é, o quanto Ele nos amou. Entender com clareza o que Ele fez por nós, e isso vai nos dar temor, respeito a Ele, reverência a Ele, desejo de querer agradá-lo diariamente. Por isso vem primeiro Ele. Vem primeiro Ele, irmãos, e vindo Ele em primeiro lugar, o nosso amado Deus, o Deus de toda graça, nós iremos tratar da nossa família como Deus deseja. E cuidando da nossa família, irmãos, a igreja também será cuidada, será uma bênção, porque não são doutrinas desconectadas, são doutrinas atreladas. Deus, e por amarmos o nosso Deus, teremos aí uma família abençoada, porque essa família receberá orientação da parte de Deus, ensino da parte de Deus, e uma família abençoada, saudável, teremos uma igreja abençoada, saudável. A igreja, irmãos, é a continuidade do lar. Lá receberemos instrução, a continuidade das instruções que recebemos dentro do nosso lar. Lá receberemos doutrina bíblica consistente, sólida. A continuidade é o apoio do que nós já recebemos dentro, cada um de nós cristãos, dentro dos nossos lares. Então, existe uma sintonia, irmãos. Existe um comprometimento de família e igreja. A igreja é a continuação, a igreja é a continuação do nosso lar. A igreja é formada, como eu já falei, por família. Então, pensando dentro desse cenário, desse contexto, primeiro vem Deus. Começa sempre com Ele, segundo a nossa família e em terceiro a igreja. Uma regra básica para consagrar alguém para o ministério, isso aqui é fantástico, irmão, precioso. Uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja, deveria tomar por base a família do candidato. Qual o seu exemplo dentro da sua casa? Isso é precioso, irmãos. Um princípio que, infelizmente, vem sendo deixado de lado. É importante que o candidato, antes de qualquer coisa, tenha chamado da parte do próprio Deus. Deus tenha vocacionado esse homem para exercer o ministério. Depois do chamado, vem o preparo bíblico, teológico. Então, vem o preparo. E, junto a esse chamado e esse preparo, precisamos perguntar à esposa de cada um dos candidatos e os filhos de cada um dos candidatos, separadamente, sobre esse candidato. E aí sim, então, sendo ele aprovado, levar ao ministério. Quantos problemas, irmãos, que nós temos hoje dentro dos nossos arraiais seria evitado. Então,
devemos colocar essa verdade, irmãos, como uma verdade de grande importância também. Qual? Eu vou ler. Uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja deveria tomar por base a família do candidato. Qual o seu exemplo dentro da sua casa? Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho nem da sua própria família, não está apto para o ministério. É um cristão sem graça, é um cristão sem sabor e precisa ser tratado, forjado, preparado, irmãos. Um cristão assim não tem como testemunhar, irmãos. Se não sabe governar bem a sua casa, com certeza não saberá governar bem a casa de Deus. Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho nem da sua própria família, nem é respeitado como obreiro do Senhor. Se não passa no teste da família, irmãos, sigamos à risca essa orientação dada pelo nosso professor desse trimestre, comentarista desse trimestre, está aqui. Se não passa no teste da família, como conseguirá passar no teste da igreja? Está reprovado, está reprovado. Precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade em nossas vidas. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar. É para isso que estamos, irmãos, cuidar da nossa família. Alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Já fizemos alusão. Muitos ajudam famílias de fora, irmãos, o que é correto, não é errado, irmãos. É como, por exemplo, quando nós ajudamos um missionário de outro ministério. Está certo, não está errado. Porém, é o mais, né? Mais sem ir. Mas seria uma incoerência ajudarmos um missionário de fora do nosso ministério e não ajudarmos os que temos dentro do nosso ministério. Então, devemos fazer ambas as coisas. Não é uma coisa e não outra. Precisamos partir da ajuda aos ministérios nossos missionários e também estender aos missionários de outros ministérios, porque todos estão trabalhando para o reino de Deus, estão lá comunicando a verdade de Deus com clareza. E na família não é diferente, irmãos. Muitos ajudam famílias de fora, o que não é errado. Errado é ajudar os de fora e deixar os de dentro sem provisão, sem suprimento. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. Mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. Também devemos, irmãos, ganhar os nossos filhos para Jesus. Anunciar as boas novas do reino, pregar o plano de salvação, explicar com clareza, fazê-los entender. Os nossos filhos precisam, quando chegar aí o momento, abraçar a causa do cristianismo, fazer uma profissão de fé pública. E observe, precisamos, irmãos, valorizar, entender a importância da decisão tomada por uma criança também. Muitas crianças, quando nós, da Assembleia de Deus, fazemos o convite e as nossas crianças vêm à frente, tenha essa postura como algo de extrema importância, irmãos. Nunca despreze, irmãos, um vir à frente por uma criança que tenha 1 ano, 2 anos de idade.
Eu aprendi isso, irmãos, com o nosso amado Spurgeon. Aprendi com ele. Um amigão meu, né, coordenador de um seminário em Niterói, um seminário de grande nome. Ele é responsável ali, o coordenador teológico, na área pedagógica desse seminário. E ele falou comigo: você precisa ler o livro do Spurgeon, Pescadores de Criança. Irmãos, eu adquiri esse livro, eu tenho ele aqui, e me coloquei a estudá-lo. Ah, meu irmão, eu fui confrontado do início ao fim com esse livro precioso, irmãos. Leia esse livro. Mesmo nós que, né, não trabalhamos assim diretamente com criança, mas como precisamos, nós cristãos somos um pesquisador e lemos de tudo. Irmãos, que livraço, irmãos. É um livro fino, dá para ler em uma semana. Pescadores de Criança, do Spurgeon. Irmãos, como eu fui confrontado do início ao fim pelo nosso amado Spurgeon, e eu entendi ali, ele me fez entender a importância de pregarmos o evangelho também para a criança, 1 ano, 1 ano e 6 meses, 2 anos, e entender a importância de essas crianças vir à frente, abraçando a causa do cristianismo de forma, fazendo a confissão pública. É um livraço, irmãos. Todos nós deveríamos ler esse livro. E nós, então, irmãos, precisamos ganhar os nossos filhos para Jesus. Precisamos pregar para os nossos filhos, ensiná-los Bíblia desde tenra idade e permanecer, né, ensinando, orientando biblicamente as verdades bem fundamentadas na palavra do nosso Deus. Mas também no aspecto de ganhar sua família para Jesus. Muitos cristãos passam a vida preocupados em ganhar outras nações, o que é importante, né? Também ganhar estados, cidades, bairros, ruas, tudo isso é importante. Os vizinhos de todos os lados, tudo é de grande relevância. Isso é formidável. E é uma ordenança do Senhor Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai, batizai, tudo isso é muito importante. Mas, é o mais sem ir, mas é preciso, irmãos, não podemos descuidar, é preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família, para não negarmos a fé. Então, precisamos cuidar dos nossos e estender até esse cuidado até o próximo. Quando alguém diz que perdeu o seu filho para o mundo, começou a perdê-lo primeiro dentro da sua própria casa. Irmãos, precisamos ensinar a Bíblia aos nossos filhos desde muito cedo, como já tenho falado. Não é ensinar os nossos preceitos, irmãos, as nossas ideias, nossas doutrinas de homem, doutrinas humanas, algumas doutrinas farisaicas, doutrinas fanáticas, sem entendimento bíblico. Precisamos ter cuidado, porque quando ensinamos tais doutrinas aos nossos filhos, fazemos eles odiar a Deus. E com nossas ideias, eles odiarão o nosso Deus, e a culpa é minha como pai. A culpa é sua como pai. Precisamos ensinar os preceitos de Deus, irmãos. E aqui estão os preceitos do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, para que os nossos filhos amem a Deus por toda a sua vida. Porque a palavra de Deus, irmãos, é preciosa, é alimento, é um tesouro, irmãos, quando ela é entendida dentro do seu contexto e ensinada com exatidão.
Então precisamos, irmãos, ganhar os nossos filhos para o nosso Deus. E no ganhar o nosso filho para o nosso Deus envolve diálogo. A Bíblia vai nos ensinar a importância do cuidar dos nossos filhos, do dar educação secular para os nossos filhos, fazê-los entender a importância do estudo secular, fazer entendê-los a importância, irmãos, do lazer, tendo lazer com eles, junto. No lazer, irmãos, na diversão, na brincadeira, não existe nada mais sagrado naquele momento do que aquele momento. Não podemos estar no lazer com nossos filhos com o coração em outro lugar, irmãos, com a cabeça em outro lugar. Precisamos estar ali, o coração ali, naquelas brincadeiras, junto com os nossos filhos. Eles percebem, eles sabem. Precisamos estar ali, estar com os nossos sentimentos, nossas emoções, ali naquele lugar. Não existe nada mais importante naquele momento do que o lazer com os nossos filhos. Cuidado. Quando eles ficarem doentes, irmãos, estarmos do lado deles a todo instante, a todo momento. Tudo isso é ensinamento bíblico para nós, ensinamento consistente. É a Bíblia que nos leva a ter essa postura sábia, inteligente. Então, quando alguém diz que perdeu o filho para o mundo, começou a perdê-lo primeiro dentro da sua própria casa. Por quê? Por falta de diálogo, compreensão. Nossos filhos precisam de diálogo, irmão, conosco. Precisa de compreensão, atenção, muitas vezes até sem notar que isto está acontecendo. Então, precisamos cuidar dos nossos filhos em todos os sentidos, em todas as áreas que eles precisam de cuidado. Precisamos estar ali presente e atento. As nossas crianças são um livro de páginas em branco. E quem escreve somos nós. Se você, papai e mamãe, nós não escrevermos, alguém vai escrever. E olha aí o que escreverão. Então, não dê essa honra, esse privilégio a outrem, não dê. Escreva você. Precisamos escrever nos nossos filhos, irmãos. E aí teremos filhos, verdadeiros canais, instrumentos, vasos de barro nas mãos do nosso amado Deus para o serviço dele mesmo. Precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. O altar começa em casa. Não adianta ser o máximo na igreja, se exime em tudo aquilo que faz, se o altar da família estiver precisando de reparo. É muito importante, irmãos, o trabalho dentro da igreja, nos nossos arraiais. É muito importante fazermos para Deus com cuidado, com esmero, com dedicação. Porém, não podemos abrir mão, irmãos, de manter o altar da nossa casa bem restaurado. E isso fala, irmãos, de cuidar da nossa família, mantendo a espiritualidade dos nossos dentro do nosso lar, sendo espiritual, andando com Deus, desfrutando de comunhão com Deus e deixando claro para aqueles dentro dos nossos lares que nos observam como é precioso desfrutar de comunhão com Deus. Testemunhe para os seus filhos. Fale, converse com os seus filhos o que Deus fez na tua vida, a grande obra. Quantas vezes, irmãos, falamos aqui em casa, muitas vezes, irmãos, o grande trabalhar de Deus na minha vida, o que Ele atuou, operou, as suas intervenções para nos mudar. Tudo isso é de grande importância, porque vai dando fé robusta aos nossos filhos, fé de qualidade, junto com o ensino bíblico, falar
Na prática, o que Deus fez por cada um de nós mudou a nossa história de forma radical. Como chegamos até aqui? Cada um de nós temos uma história, irmãos. Temos uma história desde quando abraçamos a causa do cristianismo. E quantos milagres, irmãos, o nosso Deus, que é a nossa herança, a nossa porção, o nosso galardão, Ele fez por nós. Quantos desafios, quantas vezes, irmãos, estivemos no epicentro do furacão e o próprio Deus mudou toda a história, todo o quadro da nossa vida. Em algumas vezes, em fração de segundo, irmãos, fazendo milagres grandiosos na nossa própria vida. Compartilhe dessa verdade com os seus filhos. Isso vai dar a eles experiências tremendas de como os pais viviam e como vivem hoje, e em dado momento eles mesmos terão experiências pessoais com o próprio Deus, irmãos, e essas experiências vão amadurecê-los, desenvolvê-los. Quantas lutas, dificuldades, embates na lida terão eles mesmos, e eles, irmãos, poderão ver o agir de Deus, as mãos de um Deus vivo, todo-poderoso, agindo na vida deles. Então, irmãos, precisamos pedir a Deus sabedoria para poder instruir os nossos filhos. A sua própria vida e da sua família dependem da espiritual e devocional. É muito importante, irmãos, o devocional em casa, o culto doméstico é de grande relevância. Às vezes abrimos mão devido ao corre-corre diário, cada um para um lado, estudo, faculdade. Porém, irmãos, devemos de alguma forma ver meios, elaborar meios, planejar algumas ideias para que esse devocional seja uma realidade na nossa vida diária. Se elas não estiverem bem, a necessidade de restauração, a nossa comunhão com Deus começa dentro da nossa casa. Como é bom, irmãos, nós estarmos pregando, ensinando Bíblia, e algumas vezes quando os nossos filhos, porque depois de grande eles casam e alguns congregam, mas não congregam conosco, quando eles têm a oportunidade de estar junto conosco e nos ver pregando e ensinando, eles glorificarem a Deus, está ali e dentro do coração deles, meu pai é um grande homem de Deus, minha mãe é uma grande mulher de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós, e temos as nossas esposas conosco, nos vendo ensinar, pregar, observamos que as nossas esposas, quando estamos pregando, são renovadas no Espírito, são renovadas e falam em línguas quando nós estamos pregando e ensinando, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, elas sabem da vida que o esposo leva em casa, no seu lugar secreto da doce oração, quando os filhos são bem pequenos e ainda estão conosco, congregando na mesma igreja, e nós levamos ele para a igreja e eles olham para nós, irmãos, e tem satisfação em ver quando nós ensinamos a palavra, pregamos a palavra, porque sabe, irmãos, o pai que tem em casa, o obreiro que tem em casa, irmãos. Então, precisamos ser exemplo para nossa própria esposa, para os nossos filhos. Não adianta querer ter comunhão vertical se a horizontal está quebrada. E se a comunhão horizontal está quebrada, irmãos, algum problema tem na comunhão vertical. Se a comunhão horizontal tem problema, está danificada, o reparo precisa ser feito na comunhão vertical. Algum problema tem em nossa sintonia com o nosso Deus.
em nosso relacionamento, em nossa comunhão com o nosso Deus, irmãos. Se estamos tendo problema no relacionamento horizontal, é porque há uma grande possibilidade, irmãos, de já termos rompido o relacionamento na vertical. Porque quando andamos com Deus, temos comunhão com o nosso Deus, irmãos, temos temor a Ele. E o temor, como eu já falei, não é o medo, é o respeito, a reverência. Não temos medo de Deus. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor. Como iremos ter medo de um Deus que nós o amamos? E quando temos comunhão com Deus, irmãos, relacionamento com Deus, isso vai refletir em nosso relacionamento com o nosso próximo, começando dentro da nossa família. A responsabilidade recai sobre os pais de família, sobre nós. Precisamos verificar também se o nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado. A Bíblia diz que digno de honra entre todas as instituições seja o matrimônio. Ela faz alusão a se manter um leito sem mancha, sem mácula, irrepreensível, e ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, existe o contexto imediato e existe o contexto remoto. Esse texto que fala sobre o leito sem mácula, o contexto é imediato. Não há nem necessidade de recorrermos aos textos paralelos, a um contexto remoto, porque o texto tem um contexto imediato. Quando nós abrimos aqui nesse texto, e eu quero ler com os irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vai ficar bem claro que o contexto é imediato, tá? Nem há necessidade de recorrer ao contexto remoto. Nos diz assim, o texto sagrado de Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, vamos fazer uma pergunta aqui ao escritor, que nós não sabemos quem foi, que escreveu o livro aos Hebreus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que é um leito maculado? Ele mesmo vai responder, porque o contexto é imediato, está no mesmo texto. O que é um leito maculado? A prostituição, os que se dão à prostituição e os que se dão ao adultério, fornicação, bestialidade. É um leito maculado e Deus os julgará. Aqui nesse texto não tem nenhuma base, irmãos, fundamentação bíblica, entendendo a Bíblia com verdade, sem manobra, sem adulterar o texto, não tem nenhuma fundamentação para dizer, estabelecer o que deve ser feito e não feito dentro de um casamento, pelo um casal, dentro de um casamento, pelos cônjuges, quando estiver coabitando no sexo, que é o desejo de Deus para o casal. Observe que o sexo foi feito pelo próprio Deus para que seja feito dentro do casamento. Não foi o diabo que inventou o sexo. A Igreja Católica demonizou o sexo, não a Bíblia. Esses desejos que nós temos, nós, homens, do sexo masculino, por uma mulher do sexo feminino, e essa mesma mulher, a nossa esposa, por nós, marido, essa mulher do sexo feminino por nós, esposo, do sexo feminino, do sexo masculino,
Esse desejo é algo inato ao ser humano. É algo inerente e não foi colocado pelo diabo. Foi colocado pelo próprio Deus quando ele nos fez. Fez o homem do pó da terra e fez a mulher de uma das costelas desse homem que ele fez do pó da terra. Tá? Então, esse texto está falando sobre adultério, prostituição, bestialidade, fornicação. Sobre esse assunto que o texto está falando. Então, esse é um leito maculado. Nós precisamos nos colocar aqui porque existe muitos, irmãos, adúlteros bíblicos com uma mensagem envesada, colocando no texto, fazendo exegese e não exegese, arrancando do texto, colocando no texto que o texto nunca falou. O contexto aqui é imediato e está claro, irmãos, o que é um leito maculado. E que fique claro, o sexo fora do casamento está embaixo da ira de Deus, dentro do que eu já tenho falado. Fora está embaixo da ira de Deus. Dentro do casamento é a vontade do Deus eterno para o casal. Dentro do casamento é santo, é puro, é perfeito. Deus está presente. Dentro do casamento não pode haver vergonha no coabitar, no sexo. A vergonha vem depois da queda. Ali no capítulo 3 de Gênesis. Antes da queda do capítulo 3, não há vergonha. O que há? Cumplicidade. A vergonha vem em decorrência do pecado. Então, dentro do casamento, irmãos, é puro, é santo. Não podemos dizer aquilo que a Bíblia não diz para fundamentar as nossas ideias, irmãos. Doutrinas humanas, doutrinas formatadas por nós mesmos. Então, essa é a interpretação bíblica desse texto que nós acabamos de estudar. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Então, devemos ter cuidado, irmãos, para cada um de nós termos a nossa própria mulher e fazer essa única mulher feliz e, da mesma forma, a mulher ao seu próprio e único marido. Família, meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado, observe, como já tenho aqui falado, somos mordomos. Patrimônio que não for bem administrado será dilapidado, arruinado. Precisamos administrar bem, gerir bem. Somos mordomos. Um patrimônio que recebemos da parte do próprio Deus. E, além de ser arruinado, se não for bem administrado, perderá o seu valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus. Foi dada por Deus. Devemos, então, prezar por essa herança dada por Ele, a família. Pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família. Compreendendo o significado de patrimônio, temos aqui então o que é patrimônio para nos trazer entendimento sobre a família. É uma herança sucessória, conjunto dos bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riqueza. Então, a família é a nossa maior riqueza. No momento, irmãos, de doença também, dificuldade, e passamos aqui, eu estou indo para 26 anos de casado, passamos aqui por muitos desses períodos também,
Eu passei, minha esposa passou, e nós aqui tivemos todo o apoio, irmãos, todo o apoio. Houve época em que minha esposa passou um dia inteiro comigo, eu internado. Houve época que passou dentro de um CTI dias comigo, cuidando de mim com todo esmero, com todo cuidado. Quando a minha esposa também, foi necessário fazer uma cirurgia de emergência, ali estivemos também cuidando. Então, isso é muito importante, irmãos, esses momentos difíceis que todos nós vamos passar, porque nós cristãos não estamos isentos de momentos de desafios, de dificuldade na nossa vida. A família está para nos apoiar com amor, com cuidado, com carinho. Então, observe, irmãos, que há, mais uma vez, uma palavra que eu gosto tanto de usar para nos trazer clareza. Não é uma coisa e não outra. É uma simetria, uma conformidade. É todo o conselho de Deus. Para que tenhamos aí, então, um entendimento mais claro, irmãos, da verdade de Deus. Então, a família é o nosso maior bem. Nos momentos de felicidade, é uma bênção. E também nos momentos difíceis da vida, a nossa peregrinação também é uma bênção. Mas, figuradamente, é aquilo que é muito estimado, como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. E essa joia rara, esse diamante, precisa diariamente ser desenvolvido, precisa amadurecer diariamente. Fala desse lapidar. Nós estamos sempre ensinando e sempre aprendendo, irmãos. É a nossa caminhada, como já falei em outras pré-aulas, não existe uma pessoa formada nesses assuntos, no sentido de ter dissecado esse assunto e não ter mais o que aprender. Isso não existe, irmão, porque quando falamos de casamento, quando falamos de família, temos sempre muito o que aprender. Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro, não é uma herança que se transfere em cartório. A sua propriedade vai além do valor monetário, muito além. Ultrapassa o valor venal, não se compra, não se vende, nem se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e de amor sacrificial. Como guardar bem o tesouro incomparável? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Devemos preservar a nossa família, estar regando os sentimentos, precisamos cuidar, é um cuidado diário. Coroa aqui, figuradamente, denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, um prêmio, dom gratuito, um presente de Deus. A família é um presente dado pelo próprio Deus, mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo, então precisamos estar cautelado, prudente, cuidando, zelando da nossa família. Falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que trabalha o tempo todo procurando a quem possa tragar. O nosso adversário, irmãos, príncipe da potestade do ar, o diabo, ele não desiste nunca. Ele nos odeia a humanidade. Isso está claro desde o início, lá quando ele levou os nossos pais a pensarem que ele sabia o que era bom para eles mesmo. E de lá para cá, irmãos, ele tem acumulado informações, tem derrubado
a muitos servos de Deus também. E ele não desiste nunca e muda sempre as estratégias, querendo acabar com a família, porque a sociedade é formada por famílias. Assim como a igreja é formada por famílias cristãs, a sociedade é formada por famílias. E se ele faz da família uma família deformada, doentia, corrompida, teremos aí uma sociedade deformada, doentia, corrompida. Se ele consegue, irmãos, manchar a família, isso vai refletir, no caso, manchar uma família cristã, trazer problemas dentro de uma família cristã, isso vai refletir diretamente na igreja. Então devemos, irmãos, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, estar cautelado e cuidar da nossa família diariamente. Esse inimigo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Não negligencie, pois se você não dá valor e não guarda bem guardado, então não pode ser tesouro. A indispensável solidez do patrimônio, o respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidada no amor e na comunhão. Assim deve ser um lar, irmãos, fundamentado no sentimento precioso que é o amor. Observe, irmãos, que a orientação para a mulher é que a nossa esposa deve ser submissa a nós, deve nos apoiar na nossa missão, no nosso trabalho, no nosso agir, no nosso serviço. Deve, então, ser submissa. Isso fala de apoiar a nossa missão. E é muito tranquilo para uma mulher apoiar a missão de um marido que tem uma ordem dada por Deus a nós, de amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial que, se for preciso, damos a nossa vida no lugar da nossa própria esposa. Então, deve haver esse sentimento puro dentro do nosso lar, a comunhão, um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade, uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares, como a mesa posta. É muito importante, irmãos, estarmos juntos, comendo junto, muito necessário, irmãos. Tudo isso, num todo, como eu já tenho falado, vai fortalecendo os laços familiares, como a mesa posta, onde os componentes da família fazem as suas refeições juntas. Isso vai nos dando um vínculo precioso, irmãos. Só é benéfico, irmãos, comer juntos, estarmos juntos, conversarmos. Também no momento das refeições é muito importante ajudar também no preparo das refeições. Tudo isso é de grande valor e é para nós. O quarto, onde os membros da família têm um sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal do papai e da mamãe, onde os pais exercem os seus papéis, e a assistência recíproca, onde uns têm responsabilidade para com outros. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus. O temor a Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria. Então, precisamos buscar, irmãos, orientações de Deus de como agir, sempre como nos posicionar, como entrar e como sair. E a solidez da família passa diretamente, irmãos, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Quanto melhor foi esse relacionamento, mais íntimo foi esse relacionamento, melhor será a nossa postura como um patriarca da família, como um
um líder na família, será melhor como nós vamos nos comportar e agir. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus e pela sabedoria da mulher em administrar. Uma mulher também irá administrar bem a sua casa quando for sábia, e para isso precisa ambos, o homem e a mulher, estar constantemente, irmãos, tomando tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, o nosso manual. Todas essas situações convergem, vai canalizar, vai levar, convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Então, cada um deve fazer a sua parte para um bem maior, um bem comum na família. O papai fazendo a sua parte, a mamãe fazendo a sua parte e os filhos também. A consciência de proteger a família. Definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento do certo e errado, do justo e injusto, do verdadeiro e falso. Percepção, noção dos estímulos à volta. Isso é consciência, lucidez dos sentimentos, de moralidade e de dever. Precisamos, irmãos, ter uma consciência saudável. Precisamos ter sensibilidade, irmãos, e não ter a nossa consciência cauterizada. Precisamos ter uma boa consciência para entender quando agimos de forma, tivemos uma ação de forma equivocada, para dar uma ré, pedir perdão, perdoar também, ceder, ser flexível. Nós precisamos ter uma boa consciência para sermos humildes, entender que não sabemos tudo, que a vida é uma eterna escola e que sempre estamos aprendendo. E essa sensibilidade, irmãos, vai nos fazer o quê? Quando cometermos algum equívoco, a luz dentro de nós acender. E tendo a palavra de Deus como um aferidor, nós acertarmos. Porque se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. O que eu estou dizendo com isso? Nós somos falhos e algumas vezes vamos falhar, mas não temos que permanecer na falha, viver falhando. Então, precisamos, irmãos, buscar sempre na palavra de Deus com sensibilidade espiritual para entender o governo do nosso Deus sobre a nossa própria vida pessoal e como, então, proceder dentro de um lar. O que nos torna apto a julgar a nós mesmos, é o que ele está falando. O julgamento aqui, irmãos, é a autoanálise, é a autoavaliação, é entendermos quando errarmos, para procedermos de forma correta, como agir quando errar, como eu já tenho falado, voltar atrás. Isso não é humilhação, irmão, isso é uma honra para nós, isso é humildade. A humildade, não a falsa humildade, mas a verdadeira humildade, é engatar ré e voltar, dar um passo atrás e proceder diferente, não mais fazer o que vinha fazendo, o que nos torna apto a julgar, a avaliar e tomar decisões corretas dentro do lar, a nós mesmos, sobre a nossa responsabilidade, irmãos. Não podemos ser um covarde e fugir das nossas responsabilidades como esposo, a nossa fé e a nossa comunhão, para decidir sobre o nosso ministério, o nosso patrimônio, que é a nossa família. Não podemos nos esconder, irmãos. Precisamos, mano a mano, tete a tete, de frente dos desafios, avançar. Não na força do nosso próprio braço,
mais arraigado e fundamentado no nosso Deus, pedindo a Ele diariamente sabedoria, entendimento, compreensão, para que Ele unja o nosso cérebro, irmãos, nos dando sensibilidade espiritual para saber como agir. Precisamos restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. Grande problema é que com o andar da carruagem, esse andar da carruagem que ele coloca aqui, irmãos, o grande problema é depois de Gênesis capítulo 3. Ali está o grande problema, com a queda do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, quando a humanidade herda do pecado do nosso papai Adão e tem a culpa dele imputada a nós. Com o andar da carruagem, que se escreva aqui a partir da queda dos nossos pais, Adão e Eva. Deixamos essa consciência se deformar, contaminar. Justamente, irmãos, quando nós abraçamos a causa do cristianismo, que nascemos de novo, passamos pelo ato da regeneração, que é o ato do novo nascimento, que temos então a mente de Cristo, uma mente restaurada e uma consciência restaurada pelo nosso Deus. E precisamos constantemente fazer uma autoavaliação, tendo a palavra de Deus como nosso aferidor, como nosso padrão, o nosso referencial. Então, nós precisamos o quê? Entender que, devido à queda, a consciência sofreu deformação, contaminação, adoeceu e, algumas vezes, cauterizou também. E, em Cristo, irmãos, nós podemos ter uma consciência boa, devemos ter uma consciência saudável, ao contrário de adoecida, ao contrário de cauterizada, uma consciência bem sensível para entendermos o que fazer e quando erramos, irmãos, entender que nós falhamos. O Espírito mesmo de Deus que habita dentro de nós vai nos fazer entender, sendo nós sensíveis, que fizemos algum mal e nesse momento precisamos pedir perdão ao nosso Deus e voltar para Deus. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. Nós temos uma boa consciência, nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, irmãos, devemos ter a mente de Cristo. Então, tivemos a consciência restaurada por estarmos em Cristo, sendo um novo ser, uma nova criação. No verso 19, Paulo deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé, preservar a fé e a boa consciência, pois alguns vieram a naufragar na fé. Quem deixa a sua consciência chegar a estes níveis não terá nenhum parâmetro. Esse é o problema. Quando a consciência está cauterizada, não há nenhum analisar com entendimento, com clareza. Esse é o problema quando a pessoa vai enfiando os pés pelas mãos e é um fiasco, irmãos, é um desastre. Acontece também de alguns ter começado a carreira bem, mas terminá-la de forma caótica, que não seja essa a nossa verdade. Quem deixa a sua consciência chegar a estes níveis não terá nenhum parâmetro nesta sociedade corrompida e depravada, será arrastado pelos ensinamentos dessa sociedade corrompida e depravada. Não terá parâmetro do que é certo e do que é errado, irmãos. A nossa lei é a palavra do nosso Deus. E
imerso na palavra do nosso Deus, precisamos então avaliar, julgar, analisar e fazer o que é certo, agir com justiça, para salvar o seu ministério, o seu patrimônio. Então, irmãos, ao contrário de ser influenciado por uma sociedade corrompida e depravada, devemos, irmãos, para salvar a nossa família, mantê-la saudável, ser influenciado, guiado, governado, norteado pela palavra do nosso Deus. Quando o tribunal da consciência não funciona, a pessoa confunde o ministério com a família, dá mais valor a um do que o outro, inverte os valores ou não realiza nenhum, nem o ministério, nem a família, com qualidade, nem dignidade. Então, irmãos, precisamos, nós cristãos, nós, a igreja, entendendo bem, tendo uma boa consciência, tendo sensibilidade espiritual, tendo claro as verdades do nosso Deus, entender que primeiro a família, como nosso primeiro ministério, e o desdobramento, o ministério na igreja. Sermos bem-sucedidos na igreja depende de sermos bem-sucedidos dentro do nosso lar. Instruções bíblicas para preservar a família, para o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não tem como dar errado, irmão. Quando tememos o nosso Deus, o respeitamos, o reverenciamos, quando andamos nos caminhos do nosso Deus, a nossa família será uma bênção, a felicidade será uma marca do nosso lar, ele será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para com a sua esposa, respeitando como um vaso mais frágil, mais delicado. Para a mulher também, a mulher virtuosa cuida da sua casa, dos seus, a ponto de um marido confiar nela e os seus filhos a chamarem de bem-aventurado. A mulher sábia edifica a sua casa e faz dela um paraíso. Os pais também criam e ensinam os filhos no caminho em que devem andar, como já temos falado, pois há uma responsabilidade dada por Deus a cada um de nós, papais. E os filhos também devem obedecer e honrar aos pais, pois Deus os colocou numa posição de autoridade sobre os filhos. Observaram, irmãos, esse parágrafo? A simetria, a conformidade, orientação para os pais, orientações para as mães e orientações para os filhos. Não é uma coisa e não outra. Há uma conformidade, orientações para todos dentro da família, todos dentro do lar. Na Bíblia Sagrada, a orientação, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Nós cristãos, como devemos entrar e sair, nos comportar, e nós devemos então, irmãos, estar tomando tempo com o nosso manual para entender as suas verdades. Não há como obedecer o que nós não entendemos, o que não sabemos, o que nunca ouvimos. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos, como já falamos no início, das nossas famílias, pois apenas cuidamos delas, irmão. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar. E a família foi entregue nas nossas mãos para que então possamos cuidar. E observe, irmãos, os nossos filhos crescendo, eles também terão as suas próprias famílias, seus filhos, e passarão todo esse ensinamento adiante, irmãos. Nós que fomos bênção para os nossos filhos serão bênção para os seus filhos, os nossos netos. Fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, casam e vão constituir novas famílias. Quando nascemos, quando estamos na fase de criança,
quando estamos na fase de adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos também, quem cuida de nós é a nossa família. Quando morremos, quem cuida de nosso funeral é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente. Ele está aqui, irmãos, chamando a nossa atenção também para a importância, irmãos, da família em todos esses aspectos. Momentos de dificuldade, momento de doença, momento de morte, sempre podemos contar com a nossa família. Quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente, o seu ministério não será bem sucedido. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, querendo o nosso amado Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula falaremos sobre a lição de número 10 com o tema Relacionamento Ideal entre os Cônjuges. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua pessoa bendita, meu Deus. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da Tua verdade, da Tua bendita e preciosa palavra. Continue nos dando, ó Deus, coragem, poder da Tua parte, unção, sabedoria, ó Pai. Meu cérebro lhe pertence, Deus Santo. Ó Deus, fale comigo, fere o meu coração com a Tua verdade, para que eu continue compartilhando a Tua palavra com os meus amigos e irmãos. Nos dê, ó Pai, entendimento, conhecimento para saber administrar bem o nosso lar, Senhor, como lidar com a nossa esposa, a esposa conosco, também com os nossos filhos. Ó Deus amado, continue conosco no decorrer desse dia. Pegamos nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, e assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus.